Na última quinta-feira, após horas de debates de advogados de defesa e acusação, o relatório da comissão processante que apurou denúncia de suposto assédio sexual cometido pelo vereador Marcos Antônio Rodrigues, Marquinhos das Bananas, do PSD, foi votado e definiu pela cassação do mandato do então parlamentar. Foram 12 votos pela cassação e 4 contra. Bartolomeu, do Democratas, Itamar André, do Patriota, João Marra, também do Patriota, e Lázaro Borges, do PSD, votaram pela permanência de Marquinhos das Bananas no Poder Legislativo. Conforme a legislação eleitoral, em caso de cassação de um vereador, o primeiro suplente do partido deve assumir a cadeira. A edição da segunda-feira passada do Jornal da Manhã Patos mostrou que Erivaldo Tavares, do PSD, que conseguiu 656 votos no pleito de 2020, ocupará a cadeira. Reveja. Aqui, por enquanto, a gente está concentrado aí nessa instrução da comissão processante e finalizada ela, independente de absolução ou condenação de cassação do mandato do vereador, a gente é obrigado a passar a cópia de todo o processo que aconteceu na casa, tanto para a Justiça Eleitoral quanto para o Ministério Público. E eles vão analisar todos os autos e podem também tomar, devem tomar as suas atitudes lá. Aí, em caso de cassação do mandato, tem que se instaurar junto à Justiça Eleitoral, essa apresentação da cassação, verificar quem é o suplente, a Justiça Eleitoral dar posse para ele. Mas isso é um outro passo para frente, a gente não está nem pensando nisso por enquanto. Quem falou foi o doutor André Franco, procurador da Câmara Municipal. O relatório final da comissão processante apresentou a seguinte conclusão, abre aspas, durante depoimento na comissão, o vereador Marquinhos das Bananas afirmou que se apaixonou pela ex-assessora parlamentar durante a campanha eleitoral entre outubro e novembro de 2020. Disse ainda que a mulher teria correspondido, porém a relação teria finalizado antes do início do mandato, em janeiro de 2021. Marquinhos das Bananas, em depoimento, disse que a ex-assessora tirava a roupa na frente dele para seduzi-lo, porém não teve uma relação sexual consumada. Informou ainda que a levou ao motel 2 vezes, sendo que na última, no final de fevereiro, entregou a ela a quantia de R$500. A comissão, no parecer, aponta que o depoimento já indica uma conduta questionável, uma vez que, segundo seus relatos, sendo ele um homem casado, nomeado para o seu gabinete, uma mulher com quem teria um envolvimento amoroso afetivo. E, além disso, foi ao motel com a mesma mediante pagamento. O pagamento indica, no mínimo, uma relação promíscua do parlamentar. Depoimentos de testemunhas indicaram que a relação entre o vereador e a denunciante era frio e seco. O vereador sequer conversava com ela, na frente de terceiros. Quando tinha que lhe pedir algo, passava para os outros repassarem o recado. Fecha aspas. Uma assessora parlamentar que trabalha no gabinete ao lado narrou que já presenciou Marquinhos das Bananas irritado. O episódio aconteceu quando ele ofereceu carona para a ex-assessora e ela recusou. O parecer da comissão processante também aponta que houve contradições no depoimento de Marquinhos das Bananas. Em certo momento, ele disse que a relação era afetiva, amorosa e depois indicou que não tinha interesse sexual e a tratava como filha. O vereador também afirmou que após a eleição em 15 de novembro de 2020, perdeu a confiança nela. A comissão escreveu, abre aspas, ora, a relação era amorosa, afetiva, de paternidade ou sequer havia relação de confiança. E se não havia mais confiança, por que o denunciado a nomeou e a manteve em um cargo de confiança? Fecha aspas. Sobre provas, a comissão caracterizou que comportamentos abusivos acontecem em locais e momentos privados e não em público, o que dificulta a comprovação. Algumas gravações apresentadas pela acusação mostram a ex-assessora dizendo que queria apenas fazer o seu trabalho e que não estava disposta a se prostituir pelo emprego. A ex-assessora, em depoimento, alegou que o vereador pedia fotos de conteúdo íntimo para que ele se sentisse bem e lhe oferecia dinheiro para saírem juntos. No final de fevereiro, a ex-assessora disse que aceitou sair com o vereador, com a promessa de que depois a deixaria em paz. O advogado de defesa do vereador cassado José Ricardo Souto afirma que irá recorrer pela devolução do mandato a Marquinhos das Bananas e que a comissão processante fez um julgamento politiqueiro e que pela consequência dos fatos o caso não configura assédio sexual em nenhuma hipótese.
Olha, nós classificamos a decisão da Câmara como absolutamente injusta, né? Não se fez justiça e nós, em razão desta nossa posição, dessa nossa avaliação, nós iremos buscar o Poder Judiciário para anularmos o processo e dar a condição do Marquinhos voltar à Câmara Municipal de Patos de Minas e terminar o exercício do seu mandato, para o qual foi eleito e escolhido por 1.922 eleitores. Exatamente, não houve assédio sexual. O assédio sexual é definido como constranger alguém com o objetivo de obter uma vantagem de cunho sexual, valendo-se da sua condição de superior hierárquico. Marquinhos das Bananas iniciou o mandato em 1º de janeiro de 2021, a autora denunciante foi nomeada no dia 8, e de lá para cá não houve nenhum ato que pudesse, ainda que minimamente, demonstrar que estivesse ocorrendo o assédio sexual. Então nós entendemos que não está configurado o assédio, né? Nós sabemos que o julgamento da Câmara é um julgamento político, não é um julgamento técnico, e a gente espera que o Judiciário corrija essa decisão em favor do nosso cliente. Né? Na medida que você tem uma decisão de um órgão, que é a Câmara Municipal, e para que você obtenha uma decisão cassando a decisão desse órgão, você tem que trabalhar. Né? Então nós vamos ver, e o Poder Judiciário é o órgão competente para analisar e homologar ou não a decisão da Câmara Municipal de Patos de Minas. José Ricardo, algo mais a acrescentar? Não, o que a gente espera é que se faça justiça. Né? O que a gente pode dizer é que a pena de cassação é extremamente desproporcional a qualquer fato. Ainda que esse fato não seja verdadeiro, mas se o for para alguns, não se cabe aí a cassação de mandato de forma alguma do vereador. Já a advogada da ex-assessora parlamentar, doutora Cátia Andrade, argumentou que não poderia sair resultado mais justo do que a cassação do mandato do parlamentar e que batalha na justiça ainda não terminou, pois a denúncia seguirá na vara criminal. Na minha fala aqui hoje, e é uma fala que eu sempre reproduzo ela, não havia outro resultado que não fosse a cassação, apesar de, obviamente, eu ter temido, né, que isso não acontecesse, em razão dos fatos, das provas que nós apresentamos. Hoje mesmo eu disse para eles que mesmo os que votariam contra, naquele momento, eu tenho certeza que intimamente todos têm certeza de que o assédio sexual aconteceu. Eles poderiam votar por outros motivos, por corporativismo, por razões desconhecidas, mas por falta de provas ou por falta de evidências do crime ocorrido, isso eu tenho certeza que não. Mas graças a Deus, né, 12 vereadores tiveram consciência e votaram pela cassação e, obviamente, nós estamos muito felizes. A minha cliente ficou muito emocionada, né, porque ela se viu ali sendo feita justiça pelo que aconteceu com ela. E é o que eu disse também com relação a ela. Ela foi uma mulher muito corajosa. Ela deu a cara para bater, ela enfrentou todo um lixamento moral e, principalmente, ela serve de exemplo para outras mulheres que, se porventura passarem pela mesma situação que ela, para denunciar, porque a justiça existe, gente. É difícil, é demorado, é doído, porque a minha cliente sofreu muito, mas, como eu disse também, a gente trabalhou com a verdade, então a gente não podia pensar em outro resultado que não fosse a cassação.